Um alimento simples, rotineiro e que passa despercebido de tão comum. E você até já sabe o que eu vou falar agora. No Brasil já virou alvo de sacanagem, golpismo e sem vergonhice. As fraudes já começam na lavoura, passam pelas cooperativas e chegam na sua panela. Mas o que rola no Brasil nunca é tão simples. Operações da Receita, prisões, contratos suspeitos e até o uso do arroz como fachada para crimes ainda mais graves, como crimes fiscais, esquemas bancários e até como cortina para tráfico de drogas. No meio disso tudo, a gente tenta entender por que o arroz continua encarecendo, mesmo quando a qualidade só piora. Então, como essa fraude se instalou na alimentação brasileira? Quem lucra com um produto vendido como premium, mas recheado de sobras? E por que nem mesmo o governo consegue colocar ordem num mercado tão essencial? No Brasil, o arroz é básico, só que aqui até o básico é complexo. E para entender a fraude, a gente tem que entender que o arroz tem classificação. Por trás do pacotinho do mercado existe uma classificação técnica bastante específica e que, em muitos casos, inclusive, é ignorada. Existem três tipos principais de arroz que encontramos nos supermercados: o branco, o integral e o parboilizado. O arroz branco é aquele mais comum, também chamado de agulhinha ou polido, onde até os farelos são retirados. Já o integral mantém esses farelos, que são ricos em fibra e proteínas. O parboilizado, por sua vez, passa por um pré-cozimento que ajuda a manter os nutrientes e torna os grãos mais firmes. Mas além disso, existe uma classificação que muita gente ignora: os tipos de arroz, que vão do tipo 1 até o tipo 5. Essa tipagem é determinada por normas do Ministério da Agricultura e leva em conta fatores como grãos quebrados, impurezas, grãos mofados ou ardidos, grãos rajados e o percentual de quirera, que são pedaços de grãos muito pequenos. Basicamente é aquele pozinho ou fragmento minúsculo que sobra no fundo do pacote. De acordo com a Instrução Normativa número 6 de 2009, no tipo 1 os limites são rigorosos: menos de 0,1% de impurezas, quase nada de mofos e até 7,5% de grãos quebrados. Já no tipo 2, esses números praticamente dobram. E à medida que avançamos para os tipos 3, 4 e 5, a tolerância vai aumentando, até chegar ao tipo 5, onde quase metade do pacote pode ser composto por grãos quebrados e defeituosos. Esses limites não estão aí por acaso. Eles servem para garantir que o arroz vendido como premium realmente entregue uma qualidade superior. Ou seja, todos esses tipos têm em teoria o mesmo valor nutricional, como confirma a diretora da AB Arroz, Andressa Silva. Mas o tipo 1 é o mais valorizado porque, segundo ela, os grãos quebrados deixam o arroz mais pegajoso e, consequentemente, menos soltinho. Um estudo da Universidade Federal Rural da Amazônia analisou 10 marcas populares de arroz, sendo 5 do tipo branco e 5 do tipo parboilizado. Só para te contextualizar, essa foi uma análise técnica, não uma investigação policial. Ou seja, os resultados apontaram que várias marcas estavam fora do padrão exigido para o tipo 1. Mas isso não foi tratado como fraude, era apenas um estudo de qualidade. Mesmo assim, os dados chamam a atenção. A maioria das amostras tinha muitos grãos quebrados, umidade fora dos limites ideais e quirera acima do permitido, mesmo sendo vendidas como tipo 1. Ou seja, marcas que deveriam entregar grãos premium estavam, na prática, oferecendo um arroz inferior. E o problema não se limitava a um ou dois critérios. Das 10 marcas avaliadas, nenhuma passou em todos os testes. No caso do arroz branco, todas apresentaram umidade acima do limite legal, o que afeta diretamente a conservação do produto. Já o arroz parboilizado, mesmo sendo mais resistente, também teve desempenho ruim. Todas as marcas foram reprovadas em pelo menos um dos quesitos de qualidade, como excesso de grãos danificados ou alto percentual de quirera. O estudo não aponta culpados, mas levanta um alerta. A rotulagem de tipo 1 nem sempre garante a qualidade que o consumidor imagina estar levando para casa. Só que o problema não para por aí. A parboilização, por exemplo, é um processo que torna os grãos mais firmes e resistentes à quebra. Mas segundo o estudo, todas as marcas analisadas, tanto de arroz branco polido quanto do arroz parboilizado, apresentaram inconformidade em algum parâmetro avaliado, o que desperta um alerta para maior controle do local de armazenamento dos grãos, bem como a necessidade de fiscalização pelos órgãos competentes. Só que a questão é que toda essa classificação do arroz no Brasil é um detalhe técnico que inclusive é usado pelo fraudador para levar vantagem.
Quando o produto não segue exatamente o padrão técnico, já é algo que merece atenção, ainda que em muitos casos isso não configure uma fraude grave, mas sim um descuido ou falta de controle de qualidade. Só que no caso do arroz, algumas práticas foram muito além disso. Então, quais são essas fraudes mais comuns e há quanto tempo elas acontecem no Brasil? Você não acha estranho aqui no Instagram tanta gente gerando conteúdo e dizendo o seguinte: se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo, eu quero. Com certeza você já viu isso por aí. E a ferramenta por trás disso é a Benechat. A fraude no arroz brasileiro é antiga e evoluiu junto com a própria cadeia produtiva. Começou de forma discreta, mascarada na diferença entre tipos, escondida no rótulo, e hoje está presente em crimes fiscais, esquemas bancários e até como cortina para tráfico de drogas. Tudo ganhou visibilidade nacional em 2015, quando foi deflagrada a Operação Oriza, liderada pela Receita Estadual do Rio Grande do Sul e pelo Ministério Público. O nome da operação, uma alusão direta ao nome científico do arroz Oryza sativa, já indicava o tamanho do estrago. Ele estava no centro de um esquema multimilionário de empresas de fachada, usadas para exportação fraudulenta, sonegação de ICMS, fraudes bancárias e o uso de laranjas em série. 6 anos depois, em 2021, surgiu a Operação Oryza 2, que revelou que o esquema não só continuava ativo, mas havia se tornado ainda mais sofisticado. Foi identificada uma articulação entre produtoras do Rio Grande do Sul e silos em Santa Catarina, que eram usados para regularizar o arroz ilegalmente. O produto saía do Rio Grande do Sul sem nota fiscal e era levado até os silos catarinenses, onde recebia uma nova identidade fiscal por meio de documentos falsos emitidos por cooperativas de fachada, também conhecidas como empresas noteiras. A partir daí, o arroz era recolocado no mercado como se estivesse dentro da legalidade, com créditos fictícios de ICMS e sem o pagamento dos impostos devidos. Tudo isso permitia a venda com preços artificialmente mais baixos, criando uma concorrência desleal com produtores legítimos. A estrutura criminosa foi revelada após meses de investigação e culminou no cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão e 4 prisões temporárias. Estavam envolvidos órgãos como os Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as Receitas Estaduais, o GAECO e até a Brigada Militar e o Instituto Geral de Perícias. Mais de 30 empresas foram identificadas, todas interligadas em uma operação coordenada para desviar recursos e burlar a legislação tributária. O impacto estimado é de mais de 1,6 milhão em fraudes, somente no Rio Grande do Sul, com estimativa de 23% do ICMS do arroz perdido, segundo dados preliminares das autoridades. E isso pode ser apenas a ponta do iceberg. Estamos investigando muitas coisas, mas o foco principal é a abertura de empresas noteiras, ou seja, de fachada, apenas para esquentar uma operação ilícita, afirmou o promotor Áureo Braga. Além da punição criminal, a expectativa é de que os envolvidos enfrentem processos de ressarcimento ao governo, aplicação de multas milionárias e tipificação de crimes tributários. O promotor deixou claro, o objetivo é condenar todos os culpados. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, então o tamanho das fraudes pode ter a ver com isso também. Mas enquanto tudo isso acontecia no plano empresarial e fiscal, o consumidor comum começava a perceber que havia algo de estranho, e não só no Rio Grande do Sul. Em 2024, um caso em Araraquara escancarou a dimensão do golpe direto na gôndola do supermercado. 10.500 quilos de arroz foram fraudados. No caso do arroz apreendido pelo Ministério, ele estava classificado como tipo 1, mas foi constado que ele tinha quase 24,5% do peso correspondente a grãos quebrados e quirera, o que na verdade corresponde ao tipo 3. O arroz tipo 1 é mais caro porque tem grãos inteiros, mais uniformes, melhor aparência e melhor cozimento. Mas o que o cliente levava para casa era um produto inferior, vendido a preço premium. E pior, essa não foi uma ocorrência isolada. Em abril de 2025, mais uma vez em Araraquara, uma nova operação apreendeu 32 toneladas de arroz e feijão. Os fiscais constataram que os pacotes traziam tipo 1 na embalagem, mas o conteúdo estava longe disso. No arroz, os índices de grãos quebrados variavam entre 23% e 32%, o que nem de longe atinge o limite de 7,5% estabelecido pela instrução normativa do Ministério da Agricultura para o tipo 1. E é nesse ponto que o escândalo ganha outra camada, porque enquanto o consumidor precisava se transformar em um sommelier de arroz para não ser enganado, havia outro tipo de fraude acontecendo, ainda mais absurda.
Em julho de 2025, a Polícia Federal apreendeu 36 toneladas de arroz que estavam sendo usadas para ocultar entorpecentes. O grão que era para alimentar passou a ser usado como camuflagem para tráfico de drogas. O arroz, nesse caso, virou cúmplice de um crime que envolve tráfico internacional. Depois da apreensão e com autorização judicial, a carga foi limpa e doada a famílias vulneráveis. Um ato simbólico, claro, mas que reforça o quanto esse alimento foi sequestrado por interesses escusos. O que todas essas histórias revelam é que a fraude no arroz brasileiro é um fenômeno sistêmico. Ela acontece em 3 frentes diferentes e igualmente perigosas. A primeira é a fraude tributária, operada por empresas, com suporte logístico e rede de laranjas. A segunda é a fraude comercial, que engana diretamente eu e você, consumidores, trocando o produto superior por inferior. E a terceira, talvez a mais absurda, é a instrumentalização do arroz como elemento logístico para o crime organizado, como o tráfico de drogas. E ainda não acabou, tem uma outra fraude bem curiosa com o arroz. Então, como se proteger num mercado tão contaminado? E por que o governo parece sempre chegar atrasado ou nem chegar quando a fraude já virou rotina? Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso. No Brasil, comprar arroz virou quase um ato de coragem, porque o que deveria ser só uma escolha entre branco, parboilizado ou integral, agora exige atenção, pesquisa e às vezes até sorte. A questão é que tem muita fraude. O arroz tipo 1, que deveria ser o mais soltinho e de melhor qualidade, virou alvo das fraudes. Ele é mais caro, então muita empresa embala arroz de tipo inferior e vende como se fosse tipo 1. Aí quem compra paga mais caro e leva um produto pior para casa. E aí entra um problema sério. Quem deveria estar cuidando disso é o governo, mas o que se vê é que o consumidor acaba fazendo o papel de fiscal. Hoje, para comprar arroz com segurança, você precisa prestar atenção nos grãos, na cor e na textura. Se tiver muito farelo ou muitos grãos quebrados, desconfie. Vale até comparar com outros pacotes, observar a marca, guardar a nota fiscal e, se desconfiar, denunciar no site fala.br do governo. Mas isso não deveria ser responsabilidade do consumidor. A gente já paga caro demais pelo básico e não deveria precisar virar especialista para escolher um pacote de arroz. E como se não bastasse a confusão no supermercado, veio também um escândalo político com arroz. Depois das enchentes no Rio Grande do Sul, o governo decidiu importar arroz. A ideia era evitar que os preços disparassem por conta da crise climática no estado, que é o maior produtor do país. Só que o leilão para comprar esse arroz deu muito errado. Empresas que não tinham nenhuma experiência com arroz ganharam o direito de importar toneladas do grão. O leilão foi cancelado, um secretário caiu e a Polícia Federal e a CGU abriram investigações. Tudo indica que o processo foi cheio de falhas e favorecimentos. Enquanto isso, o consumidor continuava pagando caro sem saber se o arroz do prato tinha qualidade ou não. É aquele velho problema brasileiro. O governo promete resolver, mas acaba gerando mais confusão. No fim das contas, a gente tem um mercado onde o arroz é mal fiscalizado, as fraudes se repetem e quem paga a conta no bolso e no prato é sempre o mesmo, o pato do consumidor. E enquanto você peneira o arroz em casa para tentar fugir da fraude, tem gente em Brasília peneirando contratos milionários sem critério nenhum. O que era para ser só o acompanhamento do almoço virou assunto de polícia, escândalo político e fraude em larga escala. Porque aqui o arroz pode até ser tipo 1 na embalagem, mas no prato e na política ele continua sendo do tipo 5. E você concorda comigo e o que acha da qualidade do arroz que chega aí na sua casa? Comenta aqui embaixo e não esquece de me dizer o que achou desse vídeo.